Para falar sobre aspectos legais, convidamos a professora doutora Ana Carla Bliacheriene. A professora de Finanças Públicas e Orçamento e Direito Econômico, graduada em Direito, mestrado e doutorado em Direito Social, subárea Direito das Relações Econômicas Internacionais, livre docente em Direito. Sua experiência acadêmica e profissional concentra-se, respectivamente, nas áreas de Direito Público, Finanças Públicas, Orçamento, Direito Econômico e Direito do Comércio Internacional. Para falar sobre o trabalho voluntário e atividade transformante e autotransformadora, o professor Dr. Edson Garcia Soares. O professor é associado do Departamento de Patologia e Medicina Legal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, São Paulo. Falar sobre espiritualidade e a busca do sentido da vida no envelhecimento, chamamos o mestre Diogo Arnaldo Correia, psicólogo, doutorando e mestre em psicologia clínica, especialista em logoterapia clínica e presidente da Sobral, Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial Frankliana. Formado também em filosofia, orientador psicopedagogo, docente de graduação em psicologia e credenciado ao Viktor Frankl Institute de Viena, Áustria. Com a palavra, a professora Helga. Agora, está ouvindo? Boa tarde a todos. Vamos reiniciar os nossos trabalhos falando agora de um assunto muito ligado à velhice e muito conflitivo, que é a questão da aposentadoria, iluminando-a de diferentes ângulos. Nós vamos começar na sequência, seria isso? Né? Na sequência, estamos nos aspectos legais. Vamos, então, em primeiro lugar, ouvir a doutora Ana Carla Bliacheriene, que vai abordar a questão de aspectos legais da aposentadoria, que é um tema que nem todas as pessoas que trabalham conhecem com profundidade, e quando chega o momento de se aposentar, ficam às vezes surpresos com aquilo que os espera. A palavra, então, a doutora Ana Carla. Boa tarde a todos. Firme na paçoca, o sono vai passar. Eu prometo que eu não vou falar muito de lei, tá? Para não aumentar o sono. Eu quero agradecer a oportunidade que essa equipe que promoveu esse evento me dá de colaborar, estar aqui com os senhores. É um prazer muito grande estar aqui com os senhores discutindo esses temas. Eu cumprimento todos os membros da mesa, na pessoa da sua presidente, a doutora Helga, e os colegas que aqui estão também para apresentar esse tema. E vou fazer com vocês uma análise muito menos legislativa, normativa, e muito mais conceitual e de tentar analisar situações práticas que o idoso vive em relação aos aspectos legais de uma aposentadoria. Aqui um sumário breve da nossa exposição, né? A Seguridade Social como saúde, assistência e previdência. Aqui a gente vai abordar de uma forma muito mais específica a previdência, os regimes de previdência, para que a gente compreenda como é que funciona no Brasil a previdência geral, a previdência própria e a previdência complementar. Quando programar a aposentadoria, quanto deve ser o valor da aposentadoria, endividamento do idoso,
principais fontes de endividamento do idoso e como ajudá-los. Esse será o foco que nós vamos, o caminho que nós escolhemos aqui para seguir. É claro que na hora dos debates e das discussões, se houver outro encaminhamento que os senhores desejem, pode mandar através de pergunta, que o que eu souber eu estarei disponível para responder. Como os senhores viram, eu não sou especialista em previdência, né? Eu não sou advogada da área de previdenciário, mas da área de finanças públicas e orçamento. Então, dependendo da pergunta, terei limites para poder respondê-los. Com que idade, professora? Qual o prazo? Aí não vai dar para eu responder para vocês perguntas do processamento da Previdência, tá? Mas sim do seu conteúdo global, né? Do seu aspecto jurídico global. Então, o que diz o artigo 194 da Constituição? Que a Seguridade Social, da qual faz parte a Previdência, é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar o direito à saúde, à previdência e à assistência social. Então, a Seguridade Social, ela materializa direitos sociais. E por que a previdência está junto com a saúde e está junto com a assistência? Os três estão intimamente ligados. Uma população saudável, né, precisará menos da previdência nos aspectos ligados à previdência por doenças ou previdência por deficiência causada por algum problema de saúde. E por que assistência social? Se o idoso ele está bem calçado dentro de um programa de previdência desenhado e pensado desde um tempo anterior, ele provavelmente não irá precisar de entrar pela porta da ajuda do Estado pela assistência social. Então, os três estão muito juntos. Por isso que nós, na Constituição, adotamos um sistema de seguridade social, de segurança do cidadão, que é formado pelo tripé saúde, assistência e previdência. A saúde está do artigo 196 a 200 da Constituição, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Vejam que um dos pilares da saúde na Seguridade Social é o acesso universal e igualitário. Isso não está expresso nesse artigo da Constituição, mas também gratuito, né? Então, na Seguridade Social, o pilar saúde não requer um regime de contributividade. Eu não tenho de contribuir para ter direito à saúde. Já houve um tempo no Brasil, antes da Constituição de 88, que essa era a regra. Aquele que teria acesso à saúde pública é aquele que contribuía, era o regime contributivo. Nós hoje temos um regime que eu não posso chamar de gratuito, não é gratuito, porque nós pagamos todos. Na verdade, todos nós pagamos através da tributação, mas ele não é contributivo, né? Não requer que você comprove uma contraprestação para que você tenha acesso a esse tripé da Seguridade Social. A saúde ela tem que ter o acesso universal e independente de pagamento, mas nós pagamos, independente de pagamento imediato. Às vezes nós, como cidadãos, esquecemos que nós é que somos os mantenedores da Seguridade Social. Então, nós pagamos por Seguridade Social. Né? É administrado pelo SUS, embora seja livre a iniciativa privada. Ações e serviços devem ser regionalizados e hierarquizados. Deve ser descentralizado, atendimento integral com prevalência preventiva e participação da comunidade. Esse é o desenho do SUS. A assistência social, artigo 203 e 204 da Constituição, será prestada a quem dela necessitar. Esse é um princípio da assistência social. Quem é o usuário da assistência social? Quem dela necessitar. E quem necessita é quem deseja? Não, a lei estabeleceu o que é necessidade e não desejo, né? A gente pode desejar muitas coisas do Estado, mas o Estado, por suas próprias limitações orçamentárias, ele só pode dar aquilo que seja uma necessidade pública. E o que é a necessidade pública? Aquela que foi reconhecida pela sociedade através das audiências, das interferências populares e do processo legislativo e foram normatizadas como deveres do Estado. Tá? O critério básico, então, é da necessidade, independentemente de contribuição. Eu repito, nós contribuímos diariamente.
independentemente de contribuição imediata para aquela contraprestação. Então, quem recebe um benefício da assistência social, ele não precisa ficar envergonhado porque está recebendo, né? Quem vai ao SUS não precisa ter vergonha que foi ao SUS, porque ele contribui de fato para aquilo, ele paga para aquilo, está à disposição dele. A assistência social garante o benefício de um salário mínimo ao idoso, e aqui entra o papel da assistência social no cuidado com o idoso, e ao deficiente que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família. Idoso em situação vulnerável. Então, aquelas pessoas que lidam, que tratam com o direito do idoso, um dos pontos a serem observados é exatamente a sua vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade ela pode se dar por vários aspectos. Aspectos de saúde, né, física ou mental. Pode ser uma vulnerabilidade por conta da infraestrutura em que aquele idoso esteja inserido, condições de habitação, né, condição de alimentação. Pode haver uma vulnerabilidade gerada por maus tratos, né, de familiares ou o abandono de familiares. E eu trago aqui uma outra vulnerabilidade, a vulnerabilidade financeira, que na idade, quando se chega à fase do idoso, a vulnerabilidade financeira ela tem contornos bastante peculiares e ela causa ao idoso também danos peculiares, inclusive na área da saúde física e mental. Né? Existem estudos acadêmicos que apontam que existe uma grande incidência de suicídio, por exemplo, entre idosos endividados. Idosos que não tiveram a condição de prover, que a vida inteira tiveram uma vida ativa, trabalhando e tiveram sua renda, e num determinado momento da sua vida, ao se aposentar, geralmente, né, a sua renda cai significativamente e ele não consegue manter o padrão de vida que tinha, não consegue fazer as coisas que fazia e ainda por cima está endividado. Né? Esse endividamento tem um impacto muito grande na saúde do idoso. E aí chegamos na Previdência Social. Então, o idoso ele tem direito do acesso ao SUS, né? O acesso gratuito ao SUS, que tem políticas específicas dentro do Sistema Único de Saúde para o atendimento do idoso. Esses dias, por um pedido de um jornalista, eu fiz uma comparação entre os 3 programas de governo dos 3 candidatos, dos 3 principais candidatos, em vários temas. Um deles foi saúde. E eu tive a grata surpresa de ver no plano de 2 desses candidatos referência expressa mais de uma vez à necessidade de uma política pública nacional com colaboração com os municípios de proteção ao idoso e ao deficiente. Me chamou a atenção positivamente, né? Porque chegou a ser, assim, de alguma forma, bastante detalhado dentro de um plano de governo que é resumido por si só por ser um plano de governo, né, para uma campanha eleitoral. Então, isso foi uma surpresa positiva que eu vi nessa análise. A Previdência é a mais falada em relação ao idoso dentre as 3 da Seguridade Social. E a Previdência, eu vou dar um breve olhar sobre ela para vocês entenderem como a Previdência funciona. Geralmente, quando a gente ouve falar dela e do SUS, a gente ouve falar mal, né? Toda vez que a imprensa se refere ao SUS ou à Previdência Social, fala mal. O que é uma pena, porque o SUS é a grande política pública de longo prazo que nós temos no Brasil, que tem melhorado a cada ano. Não é o SUS ainda que queremos, mas é um SUS que temos de defender, porque é a grande política pública continuada que nós temos nesse país, com forte suporte constitucional. E a Previdência? A gente ouve falar, já faz décadas, sobre o rombo da Previdência. E aí vocês podiam me perguntar, professora, ele existe? Sim e não. Existe, mas não existe. Existe, mas poderia não existir. Né? Existe. Vamos falar dele. Como é que se caracteriza a Previdência Social? Ela está organizada sob a forma de um regime geral, de caráter contributivo. É a primeira vez que a Seguridade Social agora vai falar de contributivo. De caráter contributivo e filiação obrigatória. Então, se eu exerço atividade remunerada, se eu exerço trabalho, obrigatoriamente eu
tenho de me vincular ao SUS, seja como empregado, seja como autônomo, seja como facultativo, se eu quiser ter direito à previdência. A assistência eu vou ter direito se eu provar que não tenho condição de me manter, e ao SUS eu sempre vou ter direito. Mas a previdência, você precisa ter contribuído para que você possa ser beneficiário. Então, ele é compulsório, é contributivo e é solidário. O que é o princípio da solidariedade na Previdência? Todos que estão em situação produtiva devem contribuir para pagar a previdência daqueles que já não estão mais numa situação produtiva economicamente. Esse é o princípio da solidariedade. Quem está trabalhando paga pela proteção social de quem já trabalhou. Quais são os benefícios que existem na Previdência? Isso pouca gente sabe. Muita gente acha que Previdência é só aposentadoria por tempo de serviço. Mas aquele valor que a gente recolhe para a Previdência, mais as outras fontes de recursos da Previdência, servem para suportar o quê? O que é Previdência no Brasil? Vamos tirar assistência e vamos tirar saúde. Aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo e contribuição, aposentadoria especial, salário maternidade, salário família, auxílio doença, auxílio acidente, pensão por morte e auxílio reclusão. Tudo isso é pago com o que é recolhido pela Previdência. Tá? São vários os benefícios. Quais são os regimes previdenciários que nós temos hoje no Brasil? O regime geral da Previdência Social, os regimes próprios da Previdência Social e os regimes de previdência complementar. O que é o regime geral? Que é onde está a grande maioria da massa dos trabalhadores e a grande maioria dos idosos. Essa é a grande maioria dos idosos vai estar nesse regime. Ele tem organização estatal, é contributivo, então o idoso contribuiu em algum momento da vida dele para que ele tenha direito, e ele é compulsório para quem exerce atividade econômica. É administrado pelo INSS. Todas as pessoas que trabalham, exceto os servidores públicos e vinculados a regimes próprios, estão obrigatoriamente no regime geral da Previdência. Tá? Se o servidor não está no regime próprio, ele está aqui também no regime geral. Mas se o município tem a norma do regime próprio municipal, todos os estados agora da federação têm e a União também tem, está faltando um pouco aí para implementar, mas já tem a norma que regulamenta os regimes próprios. Só nos municípios existe uma parcela grande de municípios que ainda não existe regime próprio e que o servidor acaba no regime geral da Previdência quando se aposenta. Esse regime geral da Previdência atende aos trabalhadores da iniciativa privada, entretanto, é regime público de previdência social, pois é organizado pelo Estado. Então, eu falava para vocês, existe ou não existe rombo da Previdência? A Previdência é um regime geral, formado pela Previdência, pelo regime geral da Previdência, pelos os regimes próprios e pelo regime da Previdência complementar. No regime geral da Previdência, o orçamento aponta um equilíbrio, ou seja, a população econômica, ativamente econômica, consegue suprir as demandas das aposentadorias da população que não está mais ativamente econômica. Só que isso é um sistema de vasos comunicantes. No regime próprio da Previdência Social, ou seja, a aposentadoria dos servidores públicos, a conta não fecha. Até porque o regime dos servidores públicos, o regime único dos servidores públicos, concede aos servidores públicos uma série de benefícios que o trabalhador CLT não tem. E no modelo antigo da aposentadoria integral, esse servidor público, com todos aqueles benefícios ao se aposentar, mantinha a integralidade do seu salário, o que não acontece no regime privado, que você tem um teto. Daí uma sequência de normas, de regras dentro do serviço público, de revisão da previdência pública. Teve revisão na privada também, que teve o fator previdenciário, que é bastante criticado, mas que gerou esse equilíbrio no setor da previdência geral. E tem também o teto da previdência, que também foi colocado, era um teto, era pelo valor que você tinha contribuído, hoje não é mais, né? É pelo teto da Previdência, que foram duas medidas tomadas para o equilíbrio dessas contas da Previdência. É justo? Tá?
É justo? É injusto? Talvez não, mas esse é o dado que temos da realidade. Dentro do setor público, há sim um desequilíbrio nas contas, e o que, que acontece? A previdência privada acaba suprindo essa lacuna dentro da previdência pública, e aí está o rombo da previdência. Tá? Então, existe a previdência complementar dos servidores. Eu vou passar aqui, para eu não deixar de falar um tema muito importante para vocês. Os slides estão à disposição, explicando direitinho como funcionam todas as previdências. Quando programar a aposentadoria, desde o dia que você nasceu, é obrigação dos seus pais programarem a sua aposentadoria. Mas, além de tudo que eu tenho de fazer como pai e mãe, eu tenho de programar a aposentadoria do meu filho? Tem. Meus pais não fizeram isso, o que é que eu faço? Se você tem menos de 30, comece agora a pensar como você vai, o que você quer ser quando você se aposentar e como você vai prever ou prover a sua aposentadoria. E se eu tenho mais de 40, senta, chora, depois relaxa e aí vai fazer uma nova programação. A programação de uma pessoa antes dos 30 para se aposentar, ela requer um custo e um ônus mensal muito menor do que a programação de uma pessoa depois dos 40. Isso considerando a idade média de vida da população brasileira e o aumento cada vez maior da participação do idoso no mercado de trabalho. Tá? Eu imagino que 40 anos já está ali no limite, para se não pensou, começar já. Programe-se, tente considerar o estilo de vida, a necessidade de saúde. Se você já tem doença crônica quando jovem, você precisa prover uma aposentadoria que preveja que você terá mais custos. Tá? Estruture necessidades familiares, né? Se você é arrimo de família ou não, se você tem família grande ou não, se seus filhos já estão ou não estão em idade profissional, dívidas de longo prazo e possibilidade de poupança e investimento, que você possa fazer desde já. Um cuidado, que é o último tema que eu queria abordar com vocês, que eu penso que mais importante do que eu dizer para vocês os tipos de previdência, para vocês que tratam com o idoso, é isso. Hoje, o endividamento do idoso tem sido gritante no Brasil. O governo tem uma política pública de consumo, né, que é conveniente a questões econômicas, mas essa política pública ela tem gerado uma vítima quase que indefesa, que é o idoso, que não consegue acessar os meios de defesa adequado e não só é vítima do sistema financeiro, através de propaganda enganosa, através de contratos abusivos, como é vítima dos familiares que desejam acessar o crédito através do idoso. Então, há uma propaganda que foi tirada do ar pelo Ministério Público, por exemplo, que dizia: venha no final de semana com a sua avó e leve a sua moto. Né? Traga a avó, leve a moto. Era essa a propaganda. E mostrava uma velhinha boazinha chegando com um garotão lá e o menino saindo com a moto e a avó na garupa. Isso é muito bonitinho em termos de peça de marketing, mas mostra a vulnerabilidade absoluta que o idoso tem nessa temática. Então, que dados que eu trago para vocês? Isso é uma matéria que saiu no jornal muito recente, em menos de um mês, né, que se chama, essa matéria era Um Vovôs no Vermelho. Então, com crédito abundante, idosos mergulham no endividamento. E houve uma pesquisa feita em Curitiba, que é uma capital com alto índice de alfabetização, tá? A gente não está falando do idoso no interior, do centro-oeste, do norte ou do nordeste do Brasil, analfabeto, que o risco ainda é maior. Estou falando do idoso de Curitiba, com alto índice de alfabetização. Financiamento com compra de produtos, despesa com saúde, empréstimos para familiares é o maior item de comprometimento da renda da aposentadoria do idoso. 3 a cada 10 aposentados em Curitiba têm empréstimo consignado com dívida em cartão de crédito. Eu coloquei aqui a média que o Banco Central coloca de quanto que é os juros de um cartão de crédito. Essa é a média. Tem bancos que você chega a 400 e poucos % ao ano. Essa é a média. Isso para uma pessoa que ganha pela previdência privada, né, pública, melhor dizendo. Segundo a Previdência Social, isso é dados do governo, os empréstimos consignados tomados por aposentados e pensionistas somam hoje 2,9 bilhões, com um crescimento de 26% em relação ao último ano. 27% tomam o empréstimo pensando no valor da parcela e somente 5% no valor do débito.
Cerca de 37% dos entrevistados usam a renda para auxiliar filhos, 25% para auxiliar cônjuges, 12,5% netos. Destes, 64% comprometem mais de 20% da sua renda mensal com terceiros. A gente sabe o custo da saúde para um idoso e a inflação da saúde para um idoso. 80% dos idosos têm como principal fonte de renda a aposentadoria do INSS, aquela que tem o teto, aquela que é insuficiente para dar dignidade. 10% continuam recebendo salários, porque trabalham além do que recebem do INSS. 5% têm renda de negócios próprios. 3% recebe ajuda de cônjuge ou filho, 2% aposentadoria complementar. Um país que se queira, de fato, cuidar do seu idoso vai ter de cada vez mais aumentar esse índice da aposentadoria complementar, para que o idoso tenha essa proteção. Sugestão para vocês que trabalham com o idoso, né? Vocês fazem anamnese nas diversas áreas de vocês. Um item que eu acharia relevante é, de alguma forma muito delicada, vocês perguntarem como vão suas contas. E ali vocês vão poder diagnosticar uma área de vulnerabilidade importante com impactos sérios na saúde desse idoso, né? No estado emocional e no estado de saúde dele. Assim, aí vocês vão poder protegê-los de práticas abusivas de familiares e comerciais. Vocês não são parentes, não são famílias. Os limites, a gente compreende que vocês tenham limites nessa ajuda. Mas, se você está diante de uma pessoa com acesso ao mínimo de instrução, você capta daquela conversa de onde vem o abuso. Ah, o problema é com o banco, juros do banco, cartão de crédito. Tenha no seu consultório ou no lugar que você trabalha com idoso o telefone, o endereço da defensoria da sua cidade, do PROCON da sua cidade e do Ministério Público da sua cidade. Fala, olha, isso que estão te cobrando é abusivo. Vá até o PROCON, o endereço está aqui. Você dá no papelzinho e fala, vai aqui que você tem atendimento gratuito. Defensoria, PROCON e Ministério Público. E abuso de familiares. Recomendo fortemente que vocês tenham coragem de caminhar ao Ministério Público. Porque o idoso ele tem direito à proteção do Estado, no sentido dele ter uma tutela ou uma curatela de alguém que possa colaborar e ajudar para que ele saia dessa situação de risco. Nosso tempo é curto, eu peço perdão à presidente porque eu ultrapassei um pouquinho e eu fico à disposição para as perguntas. Muito obrigada e eu realmente estou muito feliz de recebê-los nessa que também é a minha casa, né, que é a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Só gostaria de lembrar que as perguntas vão ser feitas no final, né, da mesa redonda, do mesmo jeito que nós fizemos no período da manhã. Então, vocês anotem a questão e, por favor, coloque o nome e para quem é direcionado, ok? Agradecemos, então, doutora Ana Carla, as informações que certamente foram muito úteis para todos nós e passamos a palavra para o doutor Edson Garcia Soares. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço ao convite de estar aqui para discutir um assunto que eu tenho perseguido de algum tempo. Qual é o que está certo? Esse assunto. E para mudar. Esse é para mudar. Eu quero voltar. Ok, obrigado. Bom, o meu tema vai aparecer aqui. É o trabalho voluntário como uma atividade transformante e autotransformadora. Na realidade, o som. Voltou? Ótimo. Foi um prêmio que eu recebi, porque na realidade eu sou médico patologista. Eu sou docente aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O meu trabalho é um trabalho árduo. Eu dou diagnósticos o tempo todo. Diagnóstico de necrópsia, de biópsias, de exames citológicos. E não tenho contato
O meu contato com os meus colegas de trabalho é mínimo, porque cada um está na sua mesa, cada um está fazendo o seu serviço, e nós não temos uma chance de ter uma vida comum. Né? Cada um sai para a sua casa, não tem aquela história de convidar, vai me visitar, fica só, não vai me visitar e ninguém visita. Já vários docentes aposentaram sem nunca ter ido na minha casa. Então, é uma coisa muito triste. E aí eu comecei a trabalhar, a procurar dinâmicas de grupo, por conta própria. Eu não queria ficar como patologista pura e simplesmente e morrer como patologista. Bom, para mim está ótimo falar sobre idoso porque eu sou um deles. Eu já estou com 67 anos. Segundo a minha universidade, a Universidade de São Paulo, daqui a menos de 3 anos, eles vão me dispensar por absolutamente eu me torno um idiota. Porque os 70 anos é uma chamada aposentadoria compulsória que eu chamo de expulsória. Então eu vou ser expulso daqui a pouco. Então eu tenho que arranjar o que fazer. No meu texto, depois vocês vão se divertir um pouco em saber o que eu faço. Mas entre o que eu faço, aqui estou eu e meu amigo Odilon. O Odilon foi dono da Única, que é um cara espetacular, fantástico. Conheci o Odilon no CVV. Ele me ensinou o que eu aprendi no CVV, no Centro de Valorização da Vida. E ele está aqui junto comigo fazendo um diálogo telefônico para os alunos ouvirem. Os alunos estão do outro lado, não aparecem. Mas nós estamos fazendo um trabalho numa disciplina que eu chamei de bioética vivencial. É uma disciplina optativa na Faculdade de Medicina. Eu dou ela todos os anos no mês de dezembro, uma semana, 45 horas de aula, né? Mas é tão divertido que os alunos não sentem o horário da disciplina. E aqui tem uma professora de São José do Rio Preto, que eu fiz esse trabalho da bioética vivencial lá. Eu pintei a cara dela, ela pintou a minha. Então os dois estamos mal pintados, né? E o que é essa bioética vivencial que eu chamo? É o princípio biocêntrico do Toro, depois eu falo. A teoria socionômica do Moreno, que muitos aqui já sabem, é o psicodrama. Os fundamentos holísticos da Unipaz, tem gente aqui dentro que já deve ter feito a Unipaz, eu fiz, com o Lelupe, o Crema e o Pierre Vaio. A orientação não diretiva de Carl Rogers, que é o fundamento do CVV, a teoria fundamental do Centro de Valorização da Vida, e o sentido da vida do Frankl. Por isso que eu estou, olha, viu? Eu tinha alguma coisa para estar aqui, né? Então está aqui, tudo bem. Então, o que a gente faz? Na realidade, eu vou começar com um dos 5. Depois eu conto como é que eu trabalho o título da minha apresentação. O princípio biocêntrico do Toro, esse é o Rolando Toro, tá? Esse mais idoso que eu. Agora, ele já faleceu aos 85 anos, então ele era bem mais idoso, né? E ele fez um sistema de integração afetiva, renovação orgânica e reaprendizagem das funções originárias da vida. Ele usou música, movimento e comunicação em grupo. Era só o que eu queria. Quando eu ouvi falar em biodança, que é o princípio biocêntrico, eu achei que eu ia aprender uma dança de salão um pouco diferente. Não, era muito diferente. E eu gostei mais da biodança do que da dança de salão. E acabei me tornando facilitador e didata em biodança. Hoje eu dou aula na escola onde eu me formei, lá em São Paulo, né, num grupo novo. Aqui é uma vivência de biodança. Essa moça espetacular aí é uma amiga minha. Aquela senhora espetacular também, já tem mais de 80 anos, também faz biodança. Fez, né, agora não está fazendo. E a biodança usa 5 linhas. Usa músicas que provocam a vitalidade da pessoa. Outras provocam a sensualidade. Outras músicas trabalham a afetividade. Então são músicas mais lentas, um Louis Armstrong cantando, um Nat King Cole, né, um Milton Nascimento, umas coisas assim, né? A transcendência, ela ocorre quando o indivíduo consegue deixar de lado a parte racional e ficar simplesmente na parte emocional da vivência. E a criatividade tem que ser comum a todos nós. A biodança não tem passos estereotipados, não é nem balé e nem dança de salão. Cada um tem que criar, em cima da música, o seu próprio movimento. E é divertido. Bom, a outra teoria que eu uso na bioética vivencial é a chamada teoria socionômica, que foi criada por esse senhor aí,
Jacó Levi Moreno, e que foi o criador, através da teoria socionômica, o criador do psicodrama. Então, ele, baseado na conserva cultural de cada indivíduo, é óbvio, nós temos uma família, nós somos criados de uma certa maneira, nós temos uma cultura que é estabelecida pela nossa sociedade e pela nossa família, né? Até pela nossa escola, ou igreja, tudo isso funciona na conserva cultural. E aí, às vezes, a conserva cultural nos atrapalha, porque nós perdemos a nossa criatividade. Então, nós temos um determinado papel, e no psicodrama, através de uma dramatização entre várias pessoas, há uma troca de papéis. Nessa troca de papéis, a gente vê o outro fazendo o papel da gente e fala, nossa, como eu fui ridículo. Mas é isso mesmo, tem que fazer mesmo. E aí vem as duas características principais do psicodrama, que é a espontaneidade e criatividade. Como eu só tenho 20 minutos, eu sinto muito, gente, mas não vou ficar falando de psicodrama para vocês. Tá? Depois eu posso falar se alguém quiser. A terceira coisa que eu fui procurar, eu sou psicodramatista. Já imaginou um patologista psicodramatista? O cara fala, você é maluco, pô, como é que é o morto, você vai fazer psicodrama com o morto? Não, mas eu faço com os vivos. Né? Então, o terceiro princípio é os fundamentos holísticos. Aí, a questão de alguns anos atrás, a Unipaz era uma entidade só em Brasília, aí um dos lugares onde eles montaram foi em Altinópolis, bem pertinho daqui. Então, eu fui fazer a formação holística na Unipaz, em Altinópolis. E o que é a Unipaz? O que é o foco principal da Unipaz? É a paz consigo mesmo, eu gostar de mim, sem ser narcisista, é óbvio, né? Não precisa ficar me olhando no espelho e falar, olha como você é bonito. Mas pelo menos gostar de mim com os meus defeitos, que eu sei que eu os tenho, como todo mundo tem. Mas apesar disso, eu não fico me mordendo, né? De vez em quando eu me acaricio, principalmente no banho. E a paz com os outros, então, é respeitar o próximo e mais ainda, a paz com a natureza. Eu tenho que ter um respeito máximo pela natureza, porque é ela que mantém a nossa vida. Se nós acabarmos com a natureza, nós estamos acabando com o ser humano. E a Unipaz trabalha isso. E os 3 baluartes da Unipaz, o Pierre Vaio, que já faleceu agora recentemente, em 2008, eu tive aula com ele, genial, ele tem uns livros fantásticos sobre a questão de humanização. Quem substituiu ele como reitor da Unipaz é o Roberto Crema, um amigo que já está falando para mim que a hora que eu escrever um livro sobre isso, ele quer fazer o prefácio. Eu falei que eu vou pensar. Né? E o Leloup, que é um francês, que depois aos 20 e poucos anos de idade, ele que era drogado, prostituído, etc, tudo de ruim que podia acontecer ele fazia, filho de gente rica e que torrava todo o dinheiro que recebia, e um dia ele se viu dentro de um caixão de necrotério. Aí ele perguntou para ele mesmo, né, poxa, o que eu estou fazendo comigo? Aí ele virou padre. Ele foi ao extremo, fez teologia, virou padre, aí ele queria casar, a igreja não deixou. Hoje ele é um padre que pode casar, é aquele da igreja ortodoxa. Hoje ele é um padre ortodoxo. E tem livros maravilhosos traduzidos para o português. Geralmente, quando ele vem ao Brasil, ele vai falar em francês. Mas o francês dele é muito aportuguesado, dá para entender. O quarto item, o quarto pilar da minha bioética vivencial é a ética da orientação não diretiva. Isso foi criado por um psicólogo chamado Carl Rogers. Ele fazia orientação não diretiva, quer dizer, aquele negócio de que você, quando alguém vem pedir o seu apoio, você acha que ele está pedindo conselho. E você vai dizer para ele o que você pensa. Se fosse comigo, eu faria assim. Aí ele faz daquele jeito, se estrepa e você vira inimigo dele. Por quê? Porque o que serve para mim não necessariamente vai servir para o outro. Então o Rogers fazia uma orientação com dinâmica de grupo, ele fazia orientação não diretiva. E a abordagem centrada na pessoa. A pessoa está conversando com você, você não tem que ficar pensando o que seu filho está fazendo naquele momento, onde seu marido está, que ele não chegou ainda.
e qualquer coisa desse tipo. Você tem que prestar atenção naquela pessoa e dar a ela o atendimento que ela merece. E isso não é só o profissional, não. É o tete a tete de duas pessoas conversando. Duas pessoas da família. É isso. E tornar-se pessoa. Quer dizer, em princípio, todo homem é bom. Isso vocês veem quem assistiu o filme Agonia e Êxtase, que é a história do Michelangelo, quando ele fez o teto da Capela Sistina, e ele foi discutir com o Papa Júlio II, e ele fez aquela imagem fantástica de Deus e Adão, e o Papa pegou e falou, mas esse é o Adão? Mas esse cara tem cara de anjo. O homem é um crápula, é um sem vergonha, é desonesto, o homem não presta. Aí o Michelangelo virou para o Papa e falou, mas esse é o primeiro homem. Quando Deus fez esse homem, ele fez ele perfeito. O homem, com o tempo, se deteriorou. Então eu pintei um homem que tem cara de anjo, porque ele é anjo. Né? Bom, bem que isso é metafórico, a gente sabe disso, muita gente não acredita em muitas coisas desse nível, mas de qualquer maneira o filme foi muito útil para mostrar alguma coisa desse tipo. Porque, em princípio, você nunca pode achar que a pessoa é ruim. Agora, ele pode provar que ele é ruim, aí tudo bem, aí ele está provando. Mas você não pode fazer pré-julgamento. E baseado na orientação não diretiva do Rogers, esse senhor aqui, o Eduard Chadvará, era um padre da igreja anglicana em Londres, que fundou os Samaritanos. Ele dava suporte telefônico para ajudar pessoas suicidas e desesperadas. Ele estava lendo o jornal um dia e viu que uma menina de 12 anos tinha se matado porque estava sangrando. E como ela tinha brigado com a mãe, ela achou que Deus a estava castigando, então ela resolveu se matar. Ela estava simplesmente menstruando e ninguém nunca falou para essa menina o que era uma menstruação. Esse padre chorou muito com essa história. No dia seguinte, no jornal, ele colocou o telefone dele e falou, se você tem alguma tendência a acabar com a sua vida, por favor, primeiro ligue para esse telefone. E acabou criando uma equipe enorme dos samaritanos e que aqui no Brasil virou Centro de Valorização da Vida, do qual eu faço parte. Também uma atividade voluntária. E, enfim, eu não vou falar, obviamente, logoterapia. Eu falo no meu texto, se vocês quiserem ler, mas vou colocar uma coisa muito interessante aqui, que é a minha quinta linha de trabalho. Parece muito uma coisa de Frankl aqui. Aqueles que têm um porquê para viver, apesar da adversidade, resistirão. Isso é do Nietzsche. Não, isso é do Frankl. Não, é do Nietzsche. Não, é do Frankl. Por quê? Porque Frankl falou, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas tem um lugar onde ele confessa que isso que ele escreveu é uma teoria que ele leu em Nietzsche. Não sei se alguém aqui vai me contestar, mas se contestar também tudo bem, eu aceito. Não tem problema. Agora, que é bonito é. Né? E baseado nisso, em ter um porquê para evitar qualquer como, em você ter um sentido de vida, em que você vai atrás das suas necessidades, você acredita em você mesmo, foi que ele acabou saindo de um campo de concentração e se tornando... Ele já era psiquiatra, mas aí ele mudou todo o enfoque da psiquiatria dele e se tornou um dos psiquiatras mais famosos do mundo. Né? E ele é um dos meus, das pessoas que eu me importo no trabalho que eu faço. Bom, além do trabalho voluntário que eu faço no CVV, como idoso, eu sou idoso, então pá, tudo bem, eu sou um idoso que está... Né? Eu também tenho um grupo no Hospital das Clínicas chamado Grupo Felicidade, que já tem 10 anos, e que esse Grupo Felicidade, os meus alunos se vestem de palhaços como os doutores da alegria. Esse é um cara conhecido de vocês a partir de hoje, tá? E, na realidade, o que nos tornaria palhaços no mundo atual? Tudo, né? A começar da política. Nós estamos numa fase agora ridícula, de ter que ouvir um monte de mentiras na televisão e no rádio e em todo lugar,
de pessoas que nos prometem o mundo e o fundo e não vão dar nada. Então, pelo menos aí eu me visto de palhaço, não fico um palhaço sem estar caracterizado. E meus alunos também. E esse pessoal aqui também. Essas 3 pessoas já vieram em 4 simpósios nossos, que nós fizemos desde 2004. Nós estamos fazendo nosso simpósio aqui, dentro da USP, geralmente naquela capela do campus, ou então no espaço didático. E eles têm um trabalho maravilhoso, e em cima desse trabalho maravilhoso deles, que nós criamos o nosso grupo. Esse menino era um aluno de 2º ano, essa foto quando ele estava no 2º ano, e ele veio me convidar para ser tutor de um grupo de palhaços. Eu falei que tudo bem, desde que, primeiro, que eles não atropelassem o grupo da enfermagem que estava na pediatria. Então eu pedi para eles fazer esse trabalho na geriatria. Porque quando se pega um idoso, ele está no ambulatório, você fala que vai internar ele já fala, putz, vou morrer. Agora eu morro, porque eu vou ser internado. E como todo médico passa por ele, todo enfermeiro passa por ele, nem pergunta para ele o que ele tem, aí ele fala, vou morrer mesmo porque agora ninguém presta atenção em mim. Então esses meninos prestam atenção neles. Eu formei o grupo, dei treinamento em psicodrama, treinamento em biodança, dei todo esse treinamento que havia necessidade para eles, e no início de 2004, esses 9 heróis, eu chamei de G9, agora chama de G10, G20, tudo, então o meu era o G9, né? Eles começaram o trabalho, atendimento voltado à dignidade humana, buscando diminuir o sofrimento dos pacientes. Ótimo, obrigado. 5 eu termino, obrigado. E aí o objetivo era aliviar a tensão do ambiente hospitalar, trazendo atenção, conforto, respeito, carinho e alegria aos pacientes. Em momento nenhum eles iam discutir a doença do paciente, porque eu pego eles como calouros em maio do 1º ano. E quando eles estão em maio do 3º ano, eles são reciclados, eles caem fora do grupo e entra outra turma de calouros. Eu não quero médicos trabalhando comigo. Eu quero futuros médicos que podem ser um pouquinho mais humanistas do que os que nós temos agora, que saiu recentemente no jornal A Cidade, que o tempo médio de atendimento nos postos de saúde de Ribeirão Preto é de 5 minutos. Que tipo de diagnóstico você faz em 5 minutos de atendimento? Você nem olha para a cara do paciente. E olha, a Unimed está fazendo isso, que é particular, que é um convênio particular. Então, isso é triste. Aqui eles fazendo psicodrama, um aluno veterano se faz de doente, a outra aluna anota, e essa caloura aí com esse bonezinho de calouro está fazendo atendimento. Esse é o treinamento que nós fazemos para aceitar ou não o aluno no grupo. Este ano, em maio deste ano, eu tive esse grupo na minha casa, esse salão é na minha casa, eu tive esse grupo fazendo o treinamento para ficar em torno de 40 e poucos alunos agora eu tenho fazendo esse atendimento. É um trabalho voluntário. Ninguém ganha nada e nós pagamos tudo. Nós pagamos até a pintura que eles fazem no rosto. Tá? E aí não paga nada porque é na minha casa. Até no finalzinho, se alguém quiser uma cervejinha, é de graça. E o mesmo trabalho eu fiz em São José do Rio Preto. Esse pôster foi montado pelos alunos de lá, em homenagem ao trabalho que eu fiquei uma semana lá brincando com eles. No sábado nós fizemos a prova final, que era quem comia mais pastel de pupunha, lá no mercado, no Mercadão de Rio Preto. Né? Então foi uma prova. E o resultado da prova foi que depois nós voltamos para o espaço que nós estávamos dando aula e fizemos esse pôster. Então foi isso. Bom, e então, gente, se a gente se predispõe a ir além da nossa aposentadoria, que eu já estou chegando na minha, mas eu já fui esperto, comecei a brincar com a vida antes de estar aposentado, tá? Tudo pode acontecer. A ponto de que em 2012 eu publiquei um livro de poemas, Essa Cara é Minha, chamado Raiquaze, Sabor Pimenta e Outros Sabores.
Só tem bobagem dentro, mas é exatamente o que o velho é capaz de fazer. Né? E o outro livro eu publiquei em 2013, que é chamado Disparando Poemeus. Aguardem que este ano 2014 não vai passar em branco. Eu estou fazendo um livro de crônicas e algo mais. Está quase pronto, vai para a FUNPEC. Né? O professor Duarte disse que já está aguardando, já está tudo pronto lá para sair esse livro ainda este ano. Então a gente acaba vivendo, a gente acaba vivenciando coisas, aprende a ser feliz, né? Então é isso, no fundo é isso. Aqui está aquela questão do Michelangelo que eu falei, aquela imagem, e que quando o cara é criativo ele pode fazer isto aqui, ó, né? Esse cara, o cara que me arranjou esse slide, ele tinha 22 gatos, ou seja, outro maluco como eu. Né? Um professor universitário, gente. Esses caras deviam ser mandados embora. Tá? É. Bom, eu vou ser daqui a pouco. E uma frase que eu queria deixar como término da minha apresentação, que é do Gandhi, um cara extraordinário, que fala que a arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte. Eu estou tentando. Eu ainda prometi para mim que eu ainda vou tocar sax. Ainda tenho tempo para isso. Piano fica um pouquinho mais difícil, mas sax ou violão eu consigo. Tá? Então acho que era isso mesmo. Agora eu queria saber de vocês se a gente consegue ter uma visão ampla e adequada das coisas que a gente olha, a gente tem o critério de entender aquilo que você está vendo. Vocês estão vendo o quê? Hein? 2 esquilos numa árvore? Tá. Ele existe mesmo. Esse é o Otávio Ocampo. O Otávio Ocampo, ele brinca com a pintura. As pinturas deles dão dupla interpretação. É óbvio que um tarado aí da plateia já tinha visto esse rosto de mulher. Os outros, coitadinhos, viram só 2 esquilos num tronco de árvore. Eu primeiro vi o rosto da mulher, depois eu fui ver os 2 esquilos. Com uma certa dificuldade. Tudo bem, gente? Então, na realidade, era mais ou menos isso que eu queria e estou pronto para responder as questões que vierem. Aqui está meu e-mail. Se vocês tiverem necessidade, estamos aí. Cumprir no horário? Viu? Eu dou aula o tempo todo. A semana eu dei 20 horas de aula, gente. Eu cumpro horário, sim, pode ficar tranquilo. Vamos agora ouvir o professor Diogo Arnaldo Correia para falar alguma coisa sobre espiritualidade para nós. Boa tarde a todos. Com alegria e gratidão que estou aqui com vocês para compartilharmos esse momento. Muito obrigado, doutora Marina, pelo convite, presidente do Instituto de Educação e Cultura Victor Frankl, doutora Helga, presidente desse congresso, todos os integrantes também desta mesa. E a nossa conversa ela está sendo muito significativa desde ontem e hoje de maneira muito interessante. Nós estamos aí aprofundando e refletindo um pouco sobre os desafios e as oportunidades no contexto da aposentadoria. Acredito que a professora doutora Ana trouxe alguns aspectos que nos remetem a esses desafios. Também acredito que o professor nos trouxe
aspectos que nos remetem às oportunidades. E nesse momento eu quero com vocês refletir um pouco sobre a espiritualidade e a busca do sentido da vida no envelhecimento, que também irá nos remeter aos desafios e às oportunidades relacionados ao contexto da aposentadoria, que sob o ponto de vista vivencial, existencial, interrelacional, estar aposentado é muito bom. Num primeiro momento em que você sai de uma vida ativa e passa a ter uma vida mais voltada para alguns dos seus caminhos e possibilidades. Mas um segundo momento, pensando um pouco naquilo que inclusive a própria psicologia social nos coloca como aporte, estar aposentado significa não ter utilidade. E nesse sentido, a espiritualidade ela pode ser um caminho e uma proposta muito interessante e mais que isso, humana, tipicamente humana, como um recurso, inclusive, para o enfrentamento dos sentimentos, das vivências, do estar aposentado e não só isso, do estar velho. Uma palavra, um conceito que às vezes causa temor. Mas a grande verdade é que envelhecer, estar no processo do envelhecimento, significa estar velho. Não é? Então, para aprofundarmos e conversarmos um pouco sobre isso, eu trouxe uma foto dos meus avós paternos, porque eu experimento esse processo do envelhecimento, embora a cutis não demonstre, naquilo que sou enquanto pessoa. Tenho cara de 20, mas não vou contar a minha idade. E tenho uma avó maravilhosa, que completou em abril deste ano 83 anos. E um avô maravilhoso que completará em novembro deste ano 83 anos. No dia 29 de maio de 2014, eles celebraram 60 anos de casados. E nessa oportunidade trouxe essa foto para poder estar com vocês nesse encontro, porque além de falarmos de espiritualidade e sentido de vida no contexto mais teórico, a partir das contribuições do Dr. Viktor Frankl na logoterapia, estar aqui é um convite, ou melhor, uma resposta ao convite para a vida, e ter alguém a amar, como diz o próprio Dr. Frankl em suas obras, também significa autotranscender e realizar sentido. E os meus avós realizam muito sentido naquilo que eles são para nós, enquanto família, e para mim, enquanto ser humano. Bem, a partir desse aspecto mais específico e pessoal, nós já estamos aí vendo, com as contribuições de todos os palestrantes desse encontro, alguns aspectos inerentes ao desenvolvimento e propriamente ao processo do envelhecimento. Para uma retomada, eu gostaria de colocar que esse processo é um processo dinâmico, é progressivo, o estar velho, o estar vivenciando o envelhecimento não significa que a vida acabou. É marcado por alterações morfológicas, funcionais, bioquímicas, bem como também propicia uma maior suscetibilidade para acometimentos internos, acometimentos externos, e que, sem dúvidas, ultimam com a morte. Um tema que nós já também conversamos aqui, que é um tema delicado e que remete com muita frequência o idoso, a idosa, a essa expectativa. E agora? O que vai ser de mim? O que eu devo fazer? Eu ainda posso ser? Um pouco amparado, ou totalmente amparado, por um livro muito interessante chamado Chaves para a Psicologia do Desenvolvimento, da professora Maria Cristina Grifa, e professor José Eduardo Moreno, da Argentina.
Nós podemos compreender o processo do desenvolvimento humano como um processo que, até os 22 anos aproximadamente, é marcado por um momento de receber. Receber o aleitamento materno, receber o cuidado da mãe, o cuidado do pai, receber a educação, receber as orientações, receber também a cultura, receber o mundo, receber uma série de benefícios, aspectos, utensílios que vão nos ajudar a enxergar a nós mesmos, enxergar o mundo. Dos 22 anos até 65, 75 anos, os autores colocam que nós nos localizamos no momento da vida em que experimentamos o compartilhar. Compartilhamos os amigos, compartilhamos a vida com um namorado, uma namorada, compartilhamos uma casa, compartilhamos inclusive o cobertor no dia que está muito frio, compartilhamos o mesmo prato de comida, a mesma panela, compartilhamos espaços, compartilhamos ideias, compartilhamos sonhos, projetos e expectativas. E dos 65, 75 anos em diante, nós estamos e nos localizamos nessa linha do desenvolvimento num momento de doar, entregar. Entregar a nossa história, entregar o nosso legado, entregar, inclusive, a própria vida, culminando com a morte. É por isso que nossos avós, com muita frequência, e talvez vocês tenham registros dessas experiências, vão dizer: tome, esse anel é o anel que a sua avó utilizou desde quando ela conheceu o seu avô. Agora ele é seu, para que você continue levando isso para a vida. E tantas outras coisas nas histórias que também nossos avós, com sabedoria, registram para nós, para a nossa existência. Bem, embora hajam esses aspectos, as questões relacionadas aí no que tange o biológico, o psicológico e o social, nenhum deles reduz as potencialidades do ser, nem excluem as possibilidades para a descoberta de sentido e para a realização de valores na vida. Afinal de contas, nos dirá o Dr. Frankl que em todas as situações da vida é possível descobrir sentido, inclusive nas situações limite e nas situações inevitáveis. O envelhecimento é uma dessas situações. Nos traz uma série de percepções atreladas aí ao contexto dos limites, das condicionalidades humanas, relacionais, sociais, mas ainda assim é possível ter um projeto de sentido, é possível ter um posicionamento com a palavra sim perante a vida. Afinal, junto à vida, nós nunca nos aposentamos. Então, mesmo em frente a uma realidade desafiadora como é o envelhecimento, que provoca essas situações todas de reconhecimento, perda, privações, dos aspectos que são funcionais, cognitivos, sociais, culturais, é importante considerarmos que o especificamente humano, e isso é um dos ensinamentos do Dr. Viktor Frankl, que a dimensão noética, ela não é diminuída, ela não é comprometida. Os seus desvelamentos são possíveis, são ininterruptos e presentes nas variadas experiências significativas dos idosos, de todas as pessoas. E dentre esses desvelamentos, dentre essas possibilidades, sem dúvidas alguma, está também a vivência espiritual, a espiritualidade. E o que é que eu estou chamando nessa nossa conversa de espiritualidade? Porque há muitas confusões em relação a três termos: religião, religiosidade
e espiritualidade. A religião, ela está relacionada a um conceito latino, religare, que tem toda uma relação com a questão do estar ligado de novo, estar reconhecendo-se conectado a partir de aspectos culturais, sistemas de ritos, símbolos, ou seja, aspectos até mesmo institucionais. A religiosidade se relaciona a experiências com referência ao transcendente e ou a vivência da determinada religião que eu professo. Por sua vez, a espiritualidade, ela está atrelada a uma busca de sentido, a uma abertura que o ser humano tem para ir além dele mesmo, em busca de respostas que estão aí sendo procuradas em razão dos questionamentos que a própria vida o faz. Trata-se também, conforme alguns autores, de um mergulho em si mesmo. Não aqui um mergulho enquanto ensimesmamento, não um mergulho enquanto autocentramento, mas um mergulho que dá para ser reconhecido a partir da relação com o mundo, da identidade, da essência que eu tenho. E nos processos de envelhecimento, existem evidências fenomenológicas e também estudos científicos que apontam uma busca pela espiritualidade de modo intenso. O IBGE, por exemplo, em 2010, fez uma pesquisa que apontou que apenas 12,1% dos idosos não realizam uma prática religiosa a nível de Brasil. E uma prática religiosa aqui atrelada àquela ideia de religião, de religiosidade, mas que, convenhamos, para que haja uma busca do sagrado, é preciso que haja uma abertura. Essa abertura só é possível se há espiritualidade. Independente de estar envolvido ou confessando uma religião, sempre estamos abertos para buscar sentido na nossa vida, para buscar respostas na nossa vida. Algumas outras pesquisas, como de Vitola, Santana Santos, Araújo e colaboradores e tantos outros, essa é uma pequena alusão a alguns estudos e pesquisadores, também apontam a importância da espiritualidade nos processos relacionados às vivências no envelhecimento. Quais podem ser, então, algumas das contribuições da espiritualidade nesse processo? Bom, primeiramente, processo com 2 S's. Primeiramente, a diminuição da sensação de perda ou privação, da desesperança, o apoio e enfrentamento e a superação das condicionalidades relacionadas à senescência. Essa seria uma das contribuições da espiritualidade na vivência do processo do envelhecimento. Além disso, a espiritualidade também favorece a descoberta de sentido ante a finitude, considerando que existe, como dissemos, uma recorrente preocupação e reflexão sobre a finitude da vida e ainda mais frequentemente pela pessoa que vivencia o processo do envelhecimento, considerando que há um desfecho, que há um momento em que a vida está se finalizando. A morte é percebida de modo mais intenso nessa realidade vivida e por isso, então, a espiritualidade é um recurso muito importante para a compreensão da morte. Também oportuniza consolo espiritual, uma rede de apoio social, porque as pessoas vão se identificando a partir das vivências, experiências que vão tendo. E o encontro com o sagrado, e sagrado aqui bem entendido, no sentido não só de Deus, do transcendente enquanto Deus, mas o sagrado que pode ser o pôr do sol, o sagrado que pode ser uma belíssima canção,
O sagrado que pode ser a minha família, que pode ser inclusive uma obra de arte, o sagrado que pode ser um encontro. Portanto, o envelhecimento saudável irá requerer um bem-estar físico, social, mental, com a participação ativa em atividades que ofereçam satisfação ao idoso. Nós também conversamos um pouco sobre isso hoje. E na busca de um envelhecimento saudável, as vivências espirituais do idoso também devem ser consideradas, porque não só respondem às demandas daquele momento que o idoso vivencia, mas também apelam e indicam possibilidades de sentido na vida. Eu me recordo aqui, e rapidamente vou contar a vocês de um caso, uma pessoa que atendi, uma senhora de 65 anos que, quando adolescente, o pai faleceu com câncer no pulmão. Passado alguns anos, ela se casou, o marido, depois de 5 anos de casados, faleceu com câncer no pulmão. Depois de um tempo, a sua mãe desenvolveu câncer no pulmão. Ela cuidou durante o tempo todo da doença da mãe, cuidou da mãe e também a mãe faleceu. Essa mulher teve, depois de alguns anos, também a sua irmã, com o mesmo diagnóstico. Ela faleceu. E ela me procurou em psicoterapia porque estava casada já há algum tempo, quase 23 anos, um segundo marido, e o esposo dela havia sido diagnosticado com câncer no pulmão. E ela estava cuidando dele. Um dia, na relação terapêutica, no encontro, ela vira para mim e diz: Diogo, tudo isso está acontecendo na minha vida e eu não sei o que eu faço. Eu estou ficando velha, só cuido dessas pessoas com muito amor, sei que estou fazendo muito bem, mas eu não sei o que eu faço no momento em que o meu esposo atual falecer. Não aguento mais. E eu disse para ela: eu também não sei o que você faz. Mas até hoje eu sei o que você já tem feito. E é isso que você tem feito, com os convites que a vida tem lhe trazido, que você deve sorver disso tudo algo que vai lhe ajudar a saber o que você vai fazer. Essa mulher ficou em psicoterapia comigo durante 1 ano e 8 meses e hoje ela é voluntária num hospital que trabalha diretamente com crianças oncológicas, com diagnóstico oncológico. E ela, nesse trabalho, descobriu o que ela deveria fazer. Então, para já ir finalizando a nossa conversa, eu trago aqui um pensamento. A espiritualidade vivenciada no processo do envelhecimento, portanto, pode ser um farol que indica, no entardecer da vida, a direção para o itinerário em busca do sentido potencial de cada situação e para o encontro com o sentido último da vida, favorecendo que a navegação da pessoa no desfecho do seu viver possa realizar-se para além dela mesma, a autotranscendência, e para além do seu próprio destino. E finalizo com um trecho de uma obra chamada A Espiritualidade na Terceira e Melhor Idade. Avançar em idade é avançar em vida, é viver intensamente o momento, é ter perspectiva, fazer novos projetos para o amanhã. Embora pareça muito contraditório, nesse momento da vida, fazer novos projetos. Algo que mereça o esforço, a luta, a conquista de novos ideais. A velhice se aninha onde termina o sonho. A vida vale ser vivida quando há sentido em cada etapa da caminhada. Cada instante é valioso quando se tem objetivos claros para onde se quer ir e onde se quer chegar. O importante não é sobressair-se, mas viver com normalidade, dignidade e entusiasmo. Aproveitar agora que pode escolher, selecionar na vida atividades que causem prazer e bem-estar. Tudo na vida pode ter um significado e tornar-se interessante, desde que a pessoa se entregue com paixão, isto é, com entusiasmo, motivação, com perseverança, despertando alegria e criatividade a cada passo
e em qualquer circunstância. Eu agradeço mais uma vez por acolherem a minha fala, por me acolherem nesse momento. O convite em estar aqui com vocês sempre é recebido com muita alegria. Deixo o meu contato, também o contato da Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial Frankliana. E antes desta mesa, pedi à doutora Marina se podia lhes comunicar. Brevemente, então, só farei um comunicado que agora em outubro, depois também em dezembro e em fevereiro do próximo ano, nós teremos um curso com a professora Marta Iglesia, professora que vem da Argentina, que nos dará um curso sobre o conhecimento humano a partir da linguagem falada e escrita. É um curso que vai favorecer para vários profissionais a oportunidade de reconhecer pela linguagem, pelo diálogo, pelo encontro, pelo aspecto não verbal da comunicação e pela linguagem escrita, a análise, sobretudo, da própria escrita enquanto uma possibilidade, um recurso psicoeducativo. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigada, professor Diogo, pela sua colaboração. E vamos agora às perguntas a respeito deste lado positivo e otimista, referente às oportunidades e os desafios que a aposentadoria coloca para nós. Pedir para o pessoal da técnica aqui ligar o meu microfone, por favor. Alô? Alô? A primeira pergunta é para a professora Ana Carla, a Maura, psicóloga. Quais as alterações, na sua opinião, que deveria ter nas leis brasileiras, nas leis brasileiras, que poderiam melhorar um pouco mais a qualidade de vida dos idosos? Esse é um tema, não só em relação ao idoso, mas em relação à relação do Estado com o cidadão. Esse é um tema que eu tenho pensado muito e trabalhado bastante nele. Eu penso que a nossa solução não está na legislação. O Brasil tem bastante leis protetoras. O Brasil é um Estado social. Ele tem bastante leis protetoras. Se a gente só tivesse a Constituição, a gente já teria um Estado bastante protetor. Na verdade, a pergunta que vem, ela atesta um sentimento generalizado que temos de que aquilo na prática não ocorre. Então, a nossa sensação é, então vamos fazer uma nova lei para garantir. Eu aprendi muito cedo no direito que leis garantem muito pouco. Leis, ela só estabelece direitos. As garantias, elas são de fato feitas pelos homens, pelos gestores. Então, hoje eu vejo como uma grande necessidade do Brasil, em termos de melhorar a qualidade de vida do idoso, a qualidade de vida da criança, a qualidade de vida do trabalhador, a qualidade de vida de todos nós que estamos aqui. De fato, é seriedade na gestão das políticas públicas. Nós não temos, enquanto prática, o hábito de prestar contas à cidadania. Isso enquanto Estado gestor. E nós, como cidadãos, também não temos a prática e o hábito, ela parece que está nascendo agora, né? Parece que está nascendo isso. Não temos o hábito de cobrar, de exigir. E temos uma relação com o Estado muito interessante, que é uma relação de que acha que o Estado tem de dar, né? E nós somos recebedores de dádivas do Estado. Não pensamos que a cada direito que nós exigimos, nós temos de estar dispostos a aumentar a nossa participação na contribuição, porque o Estado é simplesmente um gestor do que é nosso. Né? De fato, nos apropriarmos do orçamento público como um dinheiro nosso,
de fato, nos apropriarmos do ciclo da política pública, participando mais efetivamente por audiências públicas, por participação junto ao Congresso, participação por associações civis, participação por ONGs, de fato interferindo no ciclo da política pública. E assim, a gente ter uma capacidade de exigência maior. Estamos num período muito propício para isso, né? A gente tem uma arma potente, muito mais potente do que qualquer bomba nuclear que possa ser soltada no mundo, que é o voto. E como utilizamos mal isso, né? Nós nos inserimos no contexto das exigências, na grande maioria, a cada 4 anos. Quando fazemos, geralmente, enquanto massa, fazemos mal. Depois, nesses 4 anos, nós abandonamos a nossa participação e o nosso dever de viver na polis, né? Democracia não é direito. Todo direito tem o outro lado da moeda, que é dever. Direito de viver num Estado democrático nos impõe o dever de participar e controlar. É o outro lado da moeda da democracia. É um aprendizado. Nós lutamos pelo regime democrático e a gente, de alguma forma, sentou e esperou que a democracia pudesse nos dar tudo. A democracia é uma luta permanente e ela exige de nós a nossa participação. Então, eu penso que a questão do direito do idoso não é uma questão de legislar mais. Nós, no próprio texto constitucional, a gente tem uma proteção considerável. Na legislação de assistência social que regula a Constituição, nós temos o Estatuto do Idoso, que foi um avanço espetacular em termos legislativos, não só no Brasil, mas no mundo. Fazemos parte de um grupo de poucos países que respeita o idoso legislativamente. Mas o que a gente tem de fazer para transformar esse estatuto em prática? A gente, de fato, tem de acompanhar a política pública, exigir a política pública, usar o voto de uma forma positiva. E, no caso agora dos presidentes, eu acho que nós, como cidadãos, temos de exigir que, de fato, no Brasil, a política pública tenha um ciclo. Não seja uma promessa ao vento, que ela tenha um ciclo, que é um planejamento no qual nós possamos participar e interferir, uma execução na qual nós possamos monitorar e fiscalizar, e uma prestação de contas que deve levar responsabilização. Se foi bem, mérito. Se foi mal, as punições, que vão desde a política da não reeleição até as orçamentárias, com a improbidade administrativa e com a aplicação de penalidade para quem usa mal o dinheiro público. Na hora que essa pena vier, o gestor vai cumprir as políticas públicas. A próxima pergunta é para o professor, para o doutor Edson Garcia. O psicodrama seria uma saída para o intercâmbio de conhecimentos e emoções entre as pessoas na atualidade? Como isso procederia para quem se interessa no assunto em se voluntariar? É o Carlos Antônio, psicopedagogo. Bom, o psicodrama é uma especialidade, né? Ele é, do ponto de vista psicológico, é uma especialidade. Aqui em Ribeirão Preto tem um grupo grande de especialistas. Eu sou apenas um deles que, do ponto de vista funcional, não trabalho com psicodrama, como psicodramatista. Eu uso o psicodrama nas minhas atividades com os alunos. Então, na realidade, por isso que eu chamo de teoria do sociodrama, na realidade, né? Que é discutir com os alunos até quando o meio em que vivemos, as pessoas com quem vivemos, como que elas nos influenciam, e não tratando de problemas particulares de cada um. Agora, se você está interessado em ver o psicodrama ou fazer treinamento, infelizmente, o núcleo de psicodrama de Ribeirão Preto, ele deixou de funcionar. Então, tem que fazer fora daqui, particularmente em São Paulo, para fazer o treinamento, para fazer a formação. Eu fiz a formação aqui, eu tive essa sorte, fui um dos últimos psicodramatistas a formar aqui no Instituto de Psicodrama de Ribeirão Preto. Nós perdemos o grande mentor do grupo, um
professor da USP, professor da Universidade de São Paulo, da medicina da USP, que era psicodramatista e que coordenava o instituto, e ele teve uma doença grave, faleceu muito rapidamente, e nós ficamos meio sem pé para conseguir dar conta aqui. Quiser fazer psicodrama, acho que vai ter que sair daqui. Tem várias cidades que tem, parece que Franca tem, mas São Paulo seguramente tem um grupo muito forte. A próxima pergunta é da Eliane para o mestre Diogo Arnaldo Correia. Qual é o sentido da espiritualidade para Viktor Frankl? Eliane, obrigado pela sua pergunta. Bem, esse assunto é o assunto da minha dissertação de mestrado. E aí a gente teria bastante coisa para conversar. Eu estudei a concepção de religiosidade, espiritualidade, na obra do Dr. Viktor Frankl, no meu mestrado. E também quais seriam as implicações desta compreensão para a prática clínica em psicologia. Basicamente, naquilo que Dr. Frankl coloca em suas obras, a espiritualidade, o sentido da espiritualidade se concentra inicialmente no que diz respeito à visão de homem que ele nos apresenta. Considerando que somos bio-psico-sócio-noéticos. Em razão da nossa dimensão noética, a dimensão espiritual, também assim chamada, existe em nós uma série de potencialidades que são exclusivamente nossas. Consciência, autotranscendência, liberdade, responsabilidade, todas elas que indicam não só a possibilidade intencional do ser humano, enquanto ser lançado no mundo, mas também que indicam a sua possibilidade de ir para além dele mesmo, neste mesmo mundo, em busca do sentido. A espiritualidade, então, a partir dessas prerrogativas e dessa visão de homem, vai ter o sentido de oportunizar a pessoa que seja cada vez mais pessoa. Podemos colocar esse conceito enquanto sinônimo de abertura, se pensarmos inclusive em Heidegger, que corrobora bastante com o pensamento de Frankl, desvelamento. Não é? Podemos colocar também o sentido desse conceito, desse tema, enquanto possibilidades. E, de maneira geral, há também um aporte do Dr. Viktor Frankl, que a espiritualidade está presente no homem, na pessoa, em razão da presença ignorada de Deus. No seu inconsciente espiritual, um assunto para uns 3 dias. Para uns 3 dias difícil, intenso e muito relevante. Proposto na tese de doutorado do Dr. Frankl. A espiritualidade, então, indica na logoterapia o sentido que o homem pode ser o que ele é e pode ser ainda mais que aquilo que ele já é. Muito obrigada pela colaboração, pela resposta. Nós vamos encerrando essa mesa redonda aqui. Eu acho que as contribuições de todos foram bastante adequadas ao nosso tema, que seria tornar esse período de aposentadoria um período novo, um período criativo, produtivo e satisfatório tanto para a própria pessoa como também para as pessoas ao redor e a comunidade, porque as contribuições que o aposentado pode dar para a sociedade são muito valiosas, como aliás ficou aqui também dito de maneira muito clara com todos esses projetos, né, que o senhor coordena. Então está bem dentro daquilo que a gente se propôs com a temática principal aqui do congresso. Então, muito obrigada e obrigado. Vamos então passar para a próxima palestra.